Estamos de volta com um Tudo de Bom. Passar recado importantíssimo para você, recado bem saboroso. Gente, as aulas das crianças começaram e você está em dúvida do que preparar na hora do lanche? Os biscoitos Vitamassa são deliciosos e vão bem a qualquer hora. A Vitamassa tem recheados ao leite, trufas, wafers de diversos tamanhos e sabores, além de creme crackers, rosquinhas, marias e maizenas. Experimente! Peça Vitamassa no supermercado que você faz compras, a criançada vai se amarrar. Isso é muito Vitamassa, minha gente. Família toda reunida. Isso é muito Vitamassa. E olha só, sabe uma coisa de você aí de casa? Tem medo de falar em público? Conhece alguém que tem vergonha de falar em público? Gente, isso pode ser decorrente de uma timidez ou até de um começo de uma fobia social, certo? Vamos acompanhar agora um vídeo para a gente entender um pouco sobre esse assunto. Roda aí. A fobia social é uma condição na qual a pessoa sente um constante medo de interagir com outras pessoas e de passar por um constrangimento nessas situações, como ser julgado negativamente pelos outros. Embora muita gente ficaria nervosa com a possibilidade de fazer um discurso público, por exemplo, pessoas com fobia social podem sentir um medo muito intenso não só de situações assim, mas também de situações sociais mais cotidianas, como encontrar com alguém conhecido ou praticar um esporte na frente de outras pessoas. A fobia social é considerada uma condição frequente na população, sendo classificada como o terceiro transtorno mental mais comum e o transtorno de ansiedade mais comum. Esses dados são incompletos, pois também se sabe que pessoas com fobia social dificilmente procuram ajuda profissional, já que a última coisa que alguém com essa condição buscaria espontaneamente é uma oportunidade para ser avaliada e exposta a alguém que nem conhece, o que provavelmente resulta em uma subestimação da sua frequência na população. Assim como também é verdade para qualquer condição psicológica adversa, a fobia social varia em seu nível de gravidade. Em casos extremos, o medo de ser constrangido ou julgado negativamente pelos outros é tão grande que pode prejudicar severamente a vida da pessoa. Nesse nível de gravidade, é comum que as pessoas tenham uma taxa menor de escolaridade e qualidade de vida, bem como dificuldades para criar e manter amizades e relações amorosas quando comparadas com pessoas que não vivem essa condição. Olha só, acabamos de ver o vídeo e é algo difícil para quem tem esse problema, gente. De acordo com pesquisa britânica, esse medo supera o medo da morte. Isso é muito sério, né? Mas acredite que tem como reverter isso. Hoje eu recebo a Meline Lopes, que é comunicadora, e veio aqui falar sobre esse assunto. Meline, que interessante a gente saber sobre isso, né? Supera o medo da morte, né? Eu vou falar em público, meu Deus. Então eu prefiro morrer do que falar em público. Tem isso? É bem assim? Monique, você falou uma coisa muito interessante. Tem até um humorista americano que ele tinha muito medo de falar em público, se chama Jerry Seinfeld. Até virou uma série americana. Durante 10 anos, ela ficou entre as séries mais assistidas dos Estados Unidos. E ele dizia que, então, chegou a essa conclusão que você acabou de chegar. Então, quer dizer que num velório, a maioria das pessoas preferiria estar no lugar do morto Meu Deus do que do ter céu. que fazer e prestar uma homenagem solene a ele naquele momento e ter que falar para todos os familiares. Mas é mais ou menos isso. E foi feita essa pesquisa, né? Uma Foi pesquisa feita britânica. pesquisa pelo jornal britânico e também a Universidade da Califórnia. Tem muitos estudos nesse sentido, no medo, em questão ao medo de falar em público, aperfeiçoamento de oratória, questão do visual também. Eles investem muito nesse tipo de pesquisa. E é isso mesmo, as pessoas têm mais temor desse instrumento aqui, do microfone do que pensar em morrer ou pensar em se endividar também, tá? Também apareceu ali abaixo do medo de falar em público. Meline, fala pra mim então, né? Qual o motivo desse medo que as pessoas têm? Estamos com os convidados também, né? A Lili se dá muito bem, fala bem. O Hélio também, que já conversou comigo, né, Hélio? Você tem esse problema? Não. Não. Pelo pouco que eu conheci o Hélio aqui, ele é muito desinibido. Mas tem gente que, né, Hélio, que realmente tem essa dificuldade. Qual o motivo desse medo tão grande, Meline? Então, a gente não precisa nem chegar tão fundo quanto a gente viu no vídeo aí, a questão da fobia social. Existe, claro, existe, é uma questão muito profunda que precisa ser tratada. Que pode ser uma consequência. Pode ser uma consequência. Mas por que as redes sociais dão tão certo? Porque nós, indivíduos, temos a necessidade de nos incluir em sociedade, de nos incluir no meio em qual estamos inseridos. Então, qual é o grande medo? O medo é de decepcionar os meus pares. De eu levantar, falar diante das pessoas, falar diante das câmeras, às vezes as pessoas travam também nas entrevistas, e de falhar, de ser mal visto pela sociedade, pelos meus amigos, colegas, pelo chefe. Então, essa é a grande questão. A gente tem muito medo da falha e medo de não ser mais aceito entre os pares.
E as redes sociais estão aí para provar isso. Hoje a gente tem até séries como Black Mirror, por exemplo, onde a gente é movido por likes. E a gente é movido por isso. Redes sociais estão para provar e reality shows também estão aí para provar. Que a gente é movido pelas vidas das pessoas e que a gente conecta com histórias. Então, quando a gente aparece ali, levanta e dá a cara a tapa na expressão popular, a gente tem muito medo de falhar e de ser julgado pelos outros. Tem grandes nomes da história que tinham medo de falar em público e superaram isso. Verdade, verdade. Nós temos, pasmem, Gandhi, um dos maiores oradores da história, exatamente, que fez um dos discursos que a gente diz, um dos discursos que mudaram a história do mundo. Né? O Gandhi tinha medo de falar em público, o próprio Jô Soares, a gente tem apresentadores, Ana Paula Padrão. É bom a gente falar isso, né, pro pessoal de casa. Exato. Gente, olha, o Gandhi, Jô Soares. Então, é Paulo normal Coelho a gente sentir também. esse medo. Agora, vai o segredo. Como superar, Meline, esse medo que aterroriza tanta gente? Eu vou começar um pouquinho do começo. O que é que acontece? Eu criei primeiro um perfil nas redes sociais chamado Fale Bem em Público, onde a gente começou a dar pílulas de conteúdo para essas pessoas, dicas. O que é que eu vou fazer? Vou me apresentar? Vou dar uma entrevista? Vou ter que fazer uma apresentação para o meu trabalho, para o meu chefe, meu superior? Porque às vezes a gente pensa em falar em público e pensa naquela plateia imensa assistindo. Não necessariamente, como a gente bem viu aí na live, tem um colega nosso falando que tem medo de se apresentar no trabalho. Isso, Bruno acontece. Ferreira, veja só. Perguntinha da live, gente. Vocês podem mandar pra gente responder. Bruno, tenho desconforto quando estou no trabalho, na frente dos outros, vergonha de me comunicar. Qual a dica que você me dá, Meline? Exatamente. Até na apresentação de trabalhos na faculdade, na escola O que é que ele também. pode fazer? Isso é muito comum. A gente tem algumas dicas, algumas técnicas e interessante que semana passada um aluno meu falou: Meline, não vem com aquele papo de ter que respirar fundo, mas funciona. Funciona? Você respirar 10 vezes antes de entrar no palco, ou antes de pegar o microfone, antes de se apresentar, ajuda muito a você descarregar a carga de adrenalina por todo o corpo. Então, é uma dica que é valiosa. Claro que tem muitas outras. Nesse perfil, a gente começou a dar dicas para o nervosismo e dicas para aperfeiçoar a oratória para quem já sabe, de repente. Então, o pessoal começou a pedir a questão do curso presencial, que é onde a gente vai aprofundar bastante nas técnicas. Gente, a Meline começou, né, com um perfil que é o @fale bem em público, não é isso? Isso, exatamente. @fale bem em público. Sigam lá o Instagram. E agora tá acontecendo cursos. Isso mesmo. Estão acontecendo cursos. Por conta dessa grande demanda que a gente notou em redes sociais, a gente está fazendo a primeira turma em Maceió, gente. A primeira turma em Maceió acontece agora nos dias 2 e 3 de março no Hotel Holiday Inn. Então, estão todos convidados a conhecer. É uma grande imersão, tá? Nada de parte histórica, nada de muita teoria, é muita prática, são muitas dicas práticas realmente. Colocar o pessoal ali, não tenham vergonha, porque a turma são só 20 vagas, que é justamente para deixar o pessoal mais à vontade, E tá com todo mundo com o feedback mesmo problema, né? Na mesma Exatamente. situação, não é problema, gente. Exatamente. Você pode resolver isso. Meline, interessante. Você já ouviu falar no filme Discurso do Rei? Claro. A gente tava comentando aqui, né? Um filme que, inclusive, o ator foi ganhador do Oscar. Apesar dele ter gagueira, né? Ele também tinha medo da apresentação em público. Vamos relembrar esse filme? Roda aí. My husband is, he's required to speak publicly. I have received Perhaps he should change jobs. And what of my husband with a king? My husband has seen everyone. insert them into your mouth. Or enunciate. Nossa, que sofrimento. É cômico, é trágico, é tudo. Meline, além da gagueira, ele tinha vergonha de falar em público. Vergonha. Então, as pessoas assim, interessadas, faz o convite e deixa seu Instagram de novo, dá essa força para as pessoas. Perfeito, Monique. Não é a primeira situação na história. A gente tem até o próprio Demóstenes, que eu cito muito na palestra, que hoje se tornou o maior orador da Grécia Antiga. Então, a gente tem exemplos e com o curso eu procuro mostrar que a habilidade da comunicação, algumas pessoas têm o dom, mas a maioria das pessoas não nasce com esse dom. Então, a gente pode e deve aperfeiçoar para ajudar no mercado de trabalho, para ajudar na sua timidez, para ajudar a galgar espaços melhores na sua carreira. Então, estão todos convidados, mais uma vez, no Hotel Holiday Inn, dias 2 e 3 de março, sexta-feira e sábado, com uma grande imersão prática. E eu espero vocês lá. Muito bem, obrigada pelas informações, pelas Muito dicas. obrigada. Lá terão mais dicas, tá? Além da respirada funda. Vamos pro intervalo? Na volta vamos saber sobre oportunidades de cursos gratuitos, gente. A empresa alagoana Residência Educação doou 1 milhão de vagas para o Pronatec. Daqui a pouco detalhes para vocês. Até já.